Olá, meu povo do quarto ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos de volta a mais uma aula de História desta quinta-feira, 22 de outubro. Estamos quase findando a semana e a nossa aula de História começou agora. Hoje, minha turma do quarto ano, nós teremos assunto novo que está no livro de vocês, portanto, eu já peço que você pegue seu livro. Não usaremos caderno hoje. As atividades de classe e casa serão no livro. Olha que beleza, ninguém vai precisar copiar hoje a atividade não, certo? E aí, como é que vocês estão? Me contem, estão bem? Eu espero que sim. Saudade de vocês. Apareçam nas aulas ao vivo, viu? Poucos alunos do quarto ano estão aparecendo nas aulas ao vivo. Apareçam para esclarecer dúvidas. Tem trabalhos para vocês realizarem, está chegando os jogos e vocês precisam participar das aulas. Tem alunos que têm dúvida em relação a diversos assuntos, português ou matemática, ou história, geografia ou ciências. Apareçam nas aulas, minha gente, vocês precisam aparecer, porque só assistir ao vivo você pode ficar com alguma dúvida e aí não quer contar por vergonha, porque não quer perguntar na frente dos outros, mas mande sua pergunta pelo aplicativo, se você não quiser expor para todo mundo, mas mande, não fique com dúvida não. Mas apareçam nas aulas, poucos alunos estão aparecendo. Foi feriado, deixou todo mundo com sono, ó, o feriadão já passou. Vamos voltar às nossas aulas. Vamos abrir agora o livro na página 150, pois tem assunto novo hoje. Tem correção também da tarefa para fazer. Na aula passada, volta uma página. Na aula passada vocês fizeram sobre aquele outro assunto que começou na página 144, chamado A Independência. E a tarefa de casa de vocês foi na 148, isso, 148 e 149. E agora, daqui a pouco, nós vamos para 150. Tudo bem? Que é o assunto novo de hoje. Correção da tarefa de casa, vamos lá. Poucos alunos estão compartilhando a foto das atividades. Pouquíssimos. Teve aluno que eu ainda não recebi nenhuma atividade desde o começo das aulas ao vivo lá em maio. Eu comecei a dar aula para vocês, acho que no finzinho de maio. Não foi no começo não, no finzinho de maio para cá. Teve aluno que até hoje nunca mandou nenhuma atividade. E eu sinto falta disso, dessa interação de vocês. Me mandar as fotos das tarefas prontas, dos trabalhos. Teve aluno também que nem enviou o trabalho, aquele trabalho valendo nota, que foi o nosso primeiro trabalho. Teve aluno que ainda não mandou. Não sei nem se fez, e se fez, não comunicou. Então, cadê a interação de vocês? Preciso que haja mais comunicação entre a gente. Tanto na participação das aulas ao vivo, quanto você assistir às aulas que estão gravadas aqui no canal, quanto você mandar as fotos das suas atividades lá no aplicativo. 3 canais de comunicação entre a gente. Participem, é importante vocês sempre participarem. Na atividade de casa de vocês, que foi na página 148, eu pedi que vocês começassem a responder a partir do 5º quesito. O 4º nós já fizemos. Esse 5º quesito, escreva o nome dentro da nossa bandeira e pinte-a utilizando suas cores. Quem sou eu? De acordo com essa informação que está escrito aí dentro da bandeira, na cor vermelha, tem um títulozinho aí. Brasileiro considerado patriarca da independência. Quem foi esse? José Bonifácio de Andrade e Silva. Você vai escrever esse nome dentro da bandeira e pintar com as cores devidas. Como vocês já conhecem a bandeira do Brasil ela tem exatamente essas cores. Só que antigamente a bandeira do Brasil não era esta. A oficial é esta, mas antes o Brasil teve outras bandeiras. As cores são esta. O retângulo, que é a parte maior da bandeira, vocês pintaram na cor verde. O losango amarelo, o círculo de azul. Esse nome que aparece na bandeira, ordem e progresso, é que cor vocês sabem? Tem gente que acha que é cor preta, esse título aqui que aparece na bandeira. Não é. Esse título é da cor verde também. Essas são as cores oficiais da bandeira do Brasil.
E as estrelinhas são branquinhas também, tá bom? Vocês pintaram a bandeira com essas cores corretas. No sexto, na página 149, o que esta imagem representa para a história do Brasil? Foi o início de quê? Do regime de governo do Brasil, que era chamado de monarquia. É o que você vai escrever. O início da monarquia. Foi quando começou o regime político aqui no Brasil chamado de monarquia, que era governado por um príncipe regente, por um rei. Certo? Coloque aí ponto final também quando você encerrar sua resposta. E embaixo da pintura, cerimônia de coroação como imperador do Brasil por Jean-Baptiste Debré. Aqui já está informando uma dica. Foi o início da monarquia, tudo bem? Sétimo, o quadro de Pedro Américo destou de aspectos da realidade brasileira, como você viu na página 145, aquele texto que nós lemos na aula passada. Reflita sobre os motivos do pintor para retratar nossa independência dessa forma e converse com seu professor e sua turma na próxima aula ao vivo. Esse sétimo quesito você vai pesquisar na internet. Anote no seu caderno e na nossa próxima aula ao vivo. Se não for esta semana, pode ser na próxima. Tudo bem, não tem problema, não precisa ser exatamente nessa agora não, porque eu sei que tem a quinta-feira. Hoje é quinta-feira, a nossa aula ao vivo está bem próxima. Então, fica para a próxima semana essa pesquisa. Participe, e você, aluno, quando for participar da aula ao vivo e participar também, assistir essas aulas, já deixem anotado que os professores estão pedindo para vocês apresentarem nas aulas ao vivo. Alguns alunos chegam e não fizeram a pesquisa. É importante que você faça, porque você vai aprender mais. Você vai se tornar também um pesquisador. E isso é muito importante para todo mundo, tá? Então, pesquisem e anotem no seu caderno. Na semana que vem, vocês apresentam o que encontraram. Combinado? Então, eu espero que vocês que estão participando das aulas ao vivo também façam essa pesquisa da página 149. No oitavo, marquem o X das alternativas corretas. O momento em que Dom Pedro gritou independência ou morte ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Certo ou errado? Certo, vocês marcaram X. O Grito da Independência aconteceu às margens do rio Iputinga. Certo ou errado? Errado, essa daí vocês deixaram em branco. Dom Pedro I reinou por 9 anos no Brasil. Certo ou errado? Certo também, marcam X. José Bonifácio ficou responsável por cuidar de Pedro de Alcântara. Certo ou errado? Certo. E ele apareceu aqui, ó, no quinto quesito. José Bonifácio de Andrade e Silva apareceu no quinto quesito, pois ele foi considerado como patriarca da independência. E a última alternativa, Dom João VI faleceu e Dom Pedro I teve que lutar por seu direito em relação ao trono português. Certo ou errado? Certo, esse também é correto. Portanto, vocês marcaram todos menos a segunda alternativa. E essa foi a tarefa de casa da aula passada. Agora nós vamos partir para um novo assunto da página 150. Virem o livro de vocês. E agora nós vamos para falar sobre a imigração. O que será que é imigração? Você é um imigrante. Alguém da sua família, seus avós ou bisavós, são ou foram imigrantes? Vamos ver o que é imigração. A imigração. Cerca de 4 milhões de imigrantes europeus desembarcaram no Brasil por volta de 1820. Não foi 1, nem 4, nem 40, nem 400. Nem 400 mil. Foram 400 milhões. É muita gente para um país só. Mas o Brasil tem muito mais que isso. 4 milhões de pessoas vieram da Europa, de diferentes países da Europa e desembarcaram no Brasil. Mas por que será que veio tanta gente para cá? Vamos ver.
eles seguiram para diversas localidades, desde a Amazônia até os campos do Rio Grande do Sul. Ou seja, eles se espalharam por todo o país. Não ficaram concentrados em apenas uma região. Alguns europeus foram para a região norte, na Amazônia, região nordeste, que foi aqui, ficaram muitos holandeses também. Foram para o sudeste, foram para o centro-oeste e também ficaram lá no Rio Grande do Sul, para aquelas bandas lá do sul, da região sul, que tem aqueles 3 estados. Em cada lugar para onde foram, tiveram que se adaptar aos costumes locais. Afinal de contas, em 1820 já tinham outros moradores além dos indígenas lá de 1500. Vejam, de 1500 para 1820 já haviam se passado 320 anos, então já é muito tempo. E além de indígenas, lembram que a família real veio para cá, trouxe vários colonos e começou a se espalhar as pessoas por todo o nosso país. E quando os europeus chegaram aqui, esses 4 milhões, outras pessoas já moravam e já tinham seus próprios costumes na localidade em que moravam. Para se entender o que é imigração, tem o I aí na frente, é preciso compreender o que é migração. Imigração é uma coisa, migração é outra. Vamos ver a definição. Migração é o deslocamento de pessoas de um país ou região para outro lugar. As pessoas saem de um lugar para outro. Falando-se de um povo ou de uma grande quantidade de gente, podemos dizer que é um movimento migratório. Um movimento grande de pessoas que saíram de um país e foram para outra localidade diferente daquela que estava morando ou nasceu. Quando passamos a residir, ou seja, morar, em terras estranhas à nossa terra natal, somos imigrantes. Se você, por exemplo, aluno do 4º ano, sair daqui do Brasil e for, vamos supor, para a Alemanha, um exemplo, foi para a Alemanha, você é um imigrante, porque você saiu do seu país e foi para um outro país. Isso para morar, tá? Não é só para visitar, fazer turismo, não. Morar, realmente morar e ficar, se fixar lá nesse local. Podendo ser qualquer outro lugar. Deu para entender o que é imigração e imigrante? Exato, vamos lá. Quando deixamos nossa terra natal, tornamos-nos emigrantes em relação a ela. De acordo com o contexto, está dizendo assim: quando deixamos nossa terra natal, você deixou o seu país, você saiu do Brasil e foi para a Alemanha. Você deixou a sua terra natal, você se tornou um emigrante em relação ao Brasil. Mas ao sair do Brasil, você é imigrante, porque você saiu de um lugar para outro, você deixou sua terra natal e foi morar em outro país. Morar mesmo, tá? Deu para entender a diferença? Vamos prosseguir. O movimento migratório no Brasil aconteceu a partir do governo português, quando em 1808 foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem se instalar no Brasil. As terras foram doadas para as pessoas que estavam vindo de fora para morar aqui. 10 anos depois, chegaram os imigrantes, 100 famílias da Suíça, que se instalaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ou seja, os suíços, os que nasceram na Suíça, saíram de lá e vieram para o Brasil. Ou seja, eles eram imigrantes em relação à terra da Suíça, eles emigraram para cá, ok? O objetivo do governo era povoar o Brasil. Essas 100 famílias suíças que vieram para o Brasil tiveram a intenção de se instalar no nosso país e se espalhar. Só que o governo, quando estava aqui, ele tinha esse objetivo de querer povoar o Brasil, encher de gente mesmo no nosso país. Mas para que encher de gente? Se pessoas precisam comer, precisam consumir, precisam gastar. Então, o governo ia ter que gastar para manter essas pessoas aqui. Mas por que será que o governo quis trazer esse povo para cá? Vamos ver.
O objetivo do governo era povoar o Brasil, que era pouco explorado. Até aquele ano de 1808, o Brasil ainda não havia sido tão explorado assim, principalmente na região sul. Era um local mais distante, que fica abaixo, como a gente olha no mapa, é a região que fica mais embaixo na parte do Brasil, é a região geográfica. No período imperial, quando reinava Dom Pedro I, entre 1850 e 1870, ou seja, durante 20 anos, muitos europeus imigraram para o Brasil na esperança de enriquecerem nas fazendas de café, quando começou o cultivo acelerado do café. Muitos vieram para cá para trabalhar nessas lavouras. Com o objetivo de trabalhar aqui, chegaram alemães, suíços e belgas, ou seja, gente da Alemanha, da Suíça e também da Bélgica. Estimulados pelo senador Vergueiro, estava estabelecido o sistema de parceria em torno do lucro, mas não deu certo. Aqui tem uma foto, uma pintura, um registro histórico, uma fonte histórica, que tem um título de Os Emigrantes, de Antônio Rocco, no ano de 1910, acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. É uma pintura, tá certo? Bastante antiga. Na página 151 é a continuação desse texto. Vamos ler. Tem até a 152 para a gente ler. A tentativa da época se deu pela percepção de que a escravidão no Brasil não duraria para sempre. Que bom, né? O próprio governador tratou de incentivar a imigração europeia, promovendo a propaganda na Europa com promessas de trabalho. Começou a se espalhar a propaganda. Venha para o Brasil, vocês vão enriquecer lá, vocês vão trabalhar, vocês vão ganhar dinheiro. E com isso as pessoas começaram a sair da Europa e vir para o Brasil. Promessa de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento. Foi a promessa que foi dada para todos os imigrantes que vieram lá da Europa para o Brasil. O governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras. Foi por isso que o governo quis trazer tanta gente para cá, porque ele precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras de café. E para isso, o governo iria fazer o quê? Ganhar dinheiro em cima do trabalho dessas pessoas. Claro que as pessoas iriam receber o seu dinheiro, mas o governo ia ganhar sim dinheiro em relação a isso. Assim, muitas etnias também migraram para o Brasil, como italianos, portugueses, alemães e espanhóis. Pessoas que vieram da Alemanha, da Itália, de Portugal e também da Espanha. Então, principalmente no sul do Brasil, instalaram-se muitos colonos assim chamados porque formavam colônias. Muitas pessoas também se instalaram lá da Europa, no Rio Grande do Sul. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse estado. Imigrantes europeus pousando para fotografia no pátio central da Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo. É uma foto que foi retirada por Guilherme Gansley, acho que é assim que fala. As colônias do Sul deixaram sua marca com suas construções tipicamente europeias. Se você já foi ou pretende ir para o Rio Grande do Sul, você vai observar que a arquitetura das casas, de toda aquela área artística, turística que tem na cidade do Rio Grande do Sul, foram muitos colonos da Europa que construíram tudo isso. Ou seja, deixaram a marca da Europa aqui no Brasil. Por isso que tem algumas pessoas que dizem que lá no Sul é um pedacinho da Europa, porque foram muitos colonos que vieram de fora e construíram muitas coisas que são presentes na Europa. Todos aqueles tetos, as ruas, quando tem festival, por exemplo, de inverno, que os turistas são chamados para participar, são convidados a se instalarem lá, a conhecerem a cidade. É um pedacinho mesmo da Europa, porque é muito parecida a cidade, pois ela foi colonizada por pessoas da Europa. E muitos se instalaram lá, já que na Europa fazia e faz tanto frio, é um clima parecido, porque alguns determinados anos e algumas regiões lá do sul chega a nevar. Se você gosta de frio, se você tem vontade de conhecer a neve, não precisa nem sair do Brasil para poder você conhecer. Chegando no inverno, agora só no ano que vem. O inverno já passou, algumas regiões, Santa Catarina,
ou do Rio Grande do Sul chega a nevar dependendo da temperatura. Então, é realmente um pedacinho da Europa. Quem chega hoje ao Sul é capaz de constatar a importância dessas colônias conservadas pelos descendentes dos fundadores. Inicialmente, os colonos recebiam uma pequena propriedade onde deveriam produzir gêneros alimentícios para abastecer as províncias da proximidade. Originaram-se, assim, muitas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, que são os 3 estados que fazem parte da região sul, que são as regiões mais frias aqui do Brasil. Graças à ação dos imigrantes, o Brasil hoje tornou-se não só um grande produtor de café, mas de outros produtos agrários como uva, cacau, frutas tropicais de várias espécies, verduras e flores. Esses últimos estimulados pela tecnologia dos povos orientais, principalmente o povo japonês do século XX, onde há, sim, o cultivo de flores aqui no país, que também foi algo que eles trouxeram do país deles, da Ásia, para cá. O Brasil sempre foi uma terra de esperança para muitos povos. E por esse motivo também, russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses, sírio-libaneses, judeus, japoneses, chineses e muitos outros vieram para as nossas terras. Vejam quantos povos de diversos países, tanto da Europa quanto da Ásia e até da África, vieram para cá na esperança de trabalhar e enriquecer. Esse movimento migratório permitiu ao Brasil, no século XXI, que é o século que nós estamos agora, tornar-se um país de grande congraçamento entre os povos do mundo. Veja, veio gente daqui, da Rússia, Polônia, Ucrânia, Hungria, Holanda, Líbano, do Japão e da China. Vários países. Então, aqui no Brasil, realmente tem uma misturada de povos, de tudo que é lugar. Tem gente de todo país aqui. A última parte do texto, na 152, um espanhol no bairro do Brás. Brás é um bairro que fica lá em São Paulo. Vamos ler o texto. Neste relato, o médico e escritor Drauzio Varela, tão conhecido, nos conta um pouco da história de seu avô, imigrante espanhol que veio para a cidade de São Paulo. O avô do Dr. Drauzio Varela, ele foi um imigrante. Ele veio de lá da Espanha para morar aqui no Brasil. Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial, perto do centro, onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber imigrantes. Comprou uma carroça para entregar mercadoria e meteu a cara no trabalho. Saía de manhã no escuro e voltava à noite alta, depois de dar banho no cavalo e alimentá-lo. Ele recebia tantos pedidos que precisou de mais de uma carroça para dar conta de tudo. Depois comprou outra e mais outra, até acabar proprietário de uma companhia de transportes que empregava vários espanhóis recém-chegados. Foi um espanhol que estava dando emprego, oferecendo emprego para outros espanhóis que também vieram morar aqui no Brasil. Morreu respeitado pela comunidade, exatamente como planejou aos 12 anos, quando saiu da Espanha. Essa é uma história real, tá certo? Que aconteceu mesmo com o avô do Dr. Drauzio Varela. E aqui vocês observam que tem 2 fotografias do bairro do Brás, na cidade de São Paulo, atualmente, e vista aérea do bairro do Brás, na cidade de São Paulo, no ano de 1910. Observem que lá no fundo da foto, nessa foto preto e branco, tem algumas fábricas que estão começando a soltar essa fumaça. É um bairro industrial, onde tem uma concentração grande de indústrias aí. Ficou claro esse assunto sobre o que é imigração? Alguém tem dúvidas? Lance sua pergunta e participe das aulas ao vivo que a gente conversa sobre esse assunto. Atividade de classe de agora, vamos para 153 e 154 e casa 155, ou seja, vocês vão fazer as 3. Beleza? Vamos para lá. Coloquem a data aqui em cima. Hoje é dia 22/10. Primeiro, pesquise no dicionário e escreva dentro do navio o significado da palavra migração. A gente conversou sobre isso. Vamos escrever.
é o deslocamento de pessoas de um país ou de uma região para outro lugar. Ponto final. Só isso. Não precisa botar mais nada. Se você procurar na internet outros significados, vocês também encontrarão e podem sim colocar outra definição. É a critério de cada um. Segundo, faça um X na alternativa que indica quem deu início ao movimento migratório no Brasil. Quem foi? Governo espanhol, português ou brasileiro? Obviamente foi o governo português. Eram eles que estavam dominando ainda o nosso país naquela época. Marque um X no governo português. Terceiro, utilize as palavras do retângulo para completar corretamente o texto a seguir. Tem aí as palavras Rio Grande do Sul, colonos, províncias, produzir, alimentícios, propriedade, Paraná, cidades. Inicialmente, quando chegavam ao Brasil, quem foi que chegou no Brasil lá no início foram os colonos. Complete o primeiro espaço com a palavra colonos. Os colonos, inicialmente, quando chegavam ao Brasil, recebiam uma pequena propriedade. A próxima palavra. Onde eles deveriam fazer o que com essa propriedade? Produzir. Gêneros, o que é que eles iriam produzir? Gêneros alimentícios, ou seja, comida, ou café, ou arroz, ou trigo, eles tinham que produzir gêneros alimentícios. Para abastecer as províncias, tem acento agudo, as colônias. Próxima frase. Delas originaram-se o quê? De todo esse povo que veio para cá, teve origem mas com C, cidades. As cidades se originaram a partir daí. E os estados do Rio Grande do Sul, vírgula, do Paraná e Santa Catarina, que é o que já tem no livro. É só isso que vocês vão completar, certo? Vão pausando o vídeo e escrevendo. Vamos para o quarto quesito. Página 154. Preencha o quadro com as informações. Imigração no Brasil. Países de onde vinham os imigrantes. Quais são os países? Eu falei vários. Vamos citar. Alemanha, Itália, Rússia, Holanda, China, Japão e muito mais. Entre outros. Tem muito mais. Vocês separem cada país com letra maiúscula cada um, porque é nome de lugar. Separe cada um com vírgula e finalize com ponto final. O que recebiam de incentivo no Brasil? Quando esse povo todinho veio morar aqui, eles recebiam o que de incentivo para ficar aqui? Recebiam um pedaço de terra, uma propriedade para eles poderem cultivar e morar. E a última, objetivo da imigração. Eles queriam fazer o quê? Incentivar a formação de pequenos e médios proprietários. O objetivo foi esse. Vocês vão completar cada uma dessas frases. Ok? Vamos para o próximo. No quinto, eu estou adiantando porque vocês vão simplesmente escrever. Tá certo, gente? Se estiver rápido, pause o vídeo. Quinto, observe o cartaz e responda às questões. Como se chama a companhia de navegação? Perceba que tem aí uma propaganda, um navio. E esse navio tem uma companhia de navegação que se chama La Veloz. É o que você vai escrever. Tem que separar, tá certo? O lá é para lá e o veloz para cá, tá? Coloque espaço, não é colocar coladinho não. Letra inicial maiúscula em cada um e pontinho final. Que destinos aparecem no cartaz de propaganda? Ou seja, essa companhia de navegação aqui, ela estava informando quais eram os países que tinha aqui para essa propaganda. Brasil, Savoia, Itália, Venezuela, Milão, Nápoles, Montevidéu, Buenos Aires e Nova York. Ponto final. Nome de país, letra maiúscula. Tá certo. Coloque letra maiúscula, por favor.
Vocês não botam letra maiúscula, minha gente? Não, tem que botar. Tem que estar lembrando sempre. Tem espaço aí para colocar tudinho. Separem cada um país com vírgula. E a última, a navegação a vapor foi muito utilizada pelos que queriam viver no Brasil. Quem é que queria viver aqui no Brasil? Os imigrantes. Complete com a palavra imigrantes. E a nossa atividade de classe encerrou e você vai continuar a responder a 155, pois é atividade para casa. Respondam, compartilhem a foto das 3 páginas de atividades que eu quero ver e a gente se vê na próxima aula, meu povo do 4º ano. Eu vou ficando por aqui, amanhã teremos aula, que é sexta-feira, sextou, aula de história amanhã. Beijo 4º ano, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.